tertúlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de abril de 2016, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.723. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 16 máximos. O título é Grafoproexis, dentro da especialidade Proexologia. Quem escreveu esse verbete é o veterano professor César Machado. Eu acho que ele dispensa apresentações, mas a gente vai seguir aqui a nossa tramitação. O professor César também está aqui no nosso álbum de família. E ele nasceu em Ibiporã, interior do Paraná, e atualmente está radicado aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. É graduado em Medicina, com especialização em Homeopatia, Geriatria e Gerontologia. Ele acessou a Conscienciologia em 1993, em Londrina, Paraná, por meio de palestra pública do IIPC. Já voluntariou no Instituto, no IIPC, na OIC e atualmente está coordenando a Uniescom. Ele é professor desde 1999 e tenepsista desde 2006. Pesquisa as especialidades Conscienciografologia, tema desse verbete, e Evoluciologia. É autor dos livros Proatividade Evolutiva, sob a ótica da autoconsciencioterapia, de 2013, e Antivitimização, lançado esse ano. Então vamos lá, Grafoproexis. A Grafoproexis é a programação existencial mental somática da Consim, homem ou mulher, voltada à publicação de livros conscienciológicos e com o megafoco na primo-prioridade da escrita cosmoética, interassistencial, tarística e libertária, integrando a Reorbex em curso. O Holopensene pessoal de escritor, o Holopensene pessoal da escrita conscienciológica, o Mater Pensene autoral, o Holopensene pessoal da grafofilia interassistencial. A autoconvicção proexológica quanto à escrita conscienciológica, a proex na função de escritor conscienciólogo, a condição de intermissivista escritor conscienciólogo, a tares escrita na condição de cláusula pétrea proexológica, a vida humana organizada para potencializar a produtividade intelectual e a publicação de livros, a rotina autoral, o corpus de evidências quanto à grafoproexis, o megatrafor na escrita, as ideias inatas, a facilidade para a escrita desde a infância e adolescência, o redespertar da escrita após o contato com a estilística da redação conscienciológica. A Invex auxiliando na realização da Grafoproex desde a juventude, a necessidade íntima de tornar-se autor de livros, a condição de atrator ressomático de neo-autores conscienciólogos intermissivistas, a autovivência do EV profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a descoincidência física vígil benigna no ato da escrita, a assistência extrafísica decorrente da escrita conscienciológica, o fato de o livro conscienciológico ser agente de reurbanização extrafísica e assim por diante. Eu chamo a atenção na página 11, na seção Argumentologia, o tópico Neoconceitos. Ele enumera aqui 6 neoconceitos relacionados à grafoproex, acompanhados de breve definição. Ele coloca antigrafoproex, autografoproex, grafoproexista, grafoproexologia e grafoproexólogo. Na verdade são 5, tá certo? Vamos corrigir aqui já em cima do lance. Então, 5 neoconceitos. E dentro da remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Anti-automarasmologia, autorado holocármico, GESCOM, grafofilia e síndrome da inércia grafopensênica. Ao escritor conscienciólogo intermissivista, urge a assunção da autografoproex, colaborando de modo proativo dentro da autoradologia para a Max Proexis grupal da Conscienciologia. Você possui o trafor da escrita? Já considerou a possibilidade de ser grafoproexista? Na bibliografia específica, ele traz 4 fontes bibliográficas. Aqui a mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos Proexologia, Verponarium, Biblioproex, Autorado, Léxico,
autografoproex, mentalsoma, conscienciógrafo, GESCOM, grafocomunicação, pensenologia, reeducaciologia, enciclopédia, parapedagogiologia, seriexis, parapercepção, autorrevezamento, interassistência, cosmoética e prioridade. Questionamentos? Agora, antes dos questionamentos, vale a pena você dar uma contextualizada. O que te motivou a escrever esse verbete, por favor, César? Bom, o tema em si já fala um pouco, né? Grafoproex, quer dizer, a proexis voltada à programação existencial, voltada à escrita de livros, lógico, se é proex, livros tarísticos, né? Livros com finalidade interassistencial, que é o que está dizendo aqui, né? Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais características minhas, tendências, né, gostos, questões dessa vida atual, aí comecei a estudar um pouco dentro da questão de personalidade consecutiva, né, a questão serexológica, discussões em mini tertúlia que tinha às vezes com o professor Valdo aqui, que a gente trazia informações, ele dava várias dicas, né, ou várias sugestões em cima, ou coisas desse tipo também, que foram me levando, né, questões parapsíquicas pessoais, que foram me levando a identificar a importância da escrita, quer dizer, uma característica minha de grafofilia, né, como você disse, que até um verbete que tem, quer dizer, esse gosto pela escrita, e também da importância disso dentro da minha proex pessoal, ou seja, de escrever e de publicar livros voltados, no caso aqui mais específico nosso, né, dentro do que a gente está fazendo hoje, a tarefa do esclarecimento, né? E aí com esse foco nos aspectos conscienciológicos. Então, a partir disso, eu cheguei nessa ideia aí da possibilidade de existir uma proex com esse mega foco na escrita conscienciológica, que aí estou dando esse nome de grafoproexis, como se fosse uma especificidade dentro da uma subcategoria dentro da proexologia, né? Algo assim, uma especialidade, né? E levando em consideração que existem, com certeza, outros escritores, né? Não sei, de repente o Littré, né? Pode ser um exemplo, não sei. Aí você teria que dizer também, né? Mas levando em conta essas características da pessoa que já escreveu no passado, dela ter esse foco hoje de se dedicar, ou de pelo menos ter como uma mega prioridade dentro da sua proex pessoal a escrita e a publicação de textos. Né? Perfeito. E eu acho que, inclusive, acima da média, né? Porque os intermissivistas, de modo geral, já vêm com essa condição de escrever, mas eu acho que a grafoproex, para aqueles, como você está comentando, que já vem com o passado, tem que ter isso como uma coisa mais séria. Exatamente, né? Que foi até que eu coloquei na exemplologia, né? Então, o intermissivista, já como eu não quis afirmar todos, né, mas teve até uma discussão anterior aqui num outro verbete, que o Losch estava aqui mediando, e na opinião dele é um tema transversal, que eles usam esse termo dentro da Apex, né, tema transversal. Todo intermissivista deve publicar pelo menos um livro. Na opinião dele, ele foi mais enfático. Eu aqui ainda relativizei um pouco, botei a maioria, né? E, lógico, aqueles com esse histórico holobiográfico na escrita, em que aí já seriam escrever vários livros dentro da temática. Ao verbetógrafo, professor César, em Estrangeirismologia, página 7, primeira linha, poderia comentar sobre a escrita de livros na condição de desideratum? O desideratum seria um tema aí que, vamos dizer assim, você está falando do fim maior que a pessoa teria na existência dela, né? Seria o desideratum. Então, qual que é o motivo que a pessoa ressomou, ou seja, ela renasceu, ela veio para essa dimensão. Então, se a pessoa, esse motivo, essa motivação, esse objetivo, esse fim existencial seria o desideratum. Então, ou seja, a gente pode até dizer como um sinônimo aí de programação existencial, né? Então, a escrita de livros na condição de desideratum seria a escrita de livros na condição de mega foco proexológico, ou de foco proexológico da pessoa, como a gente estava dizendo aqui no início. Em Fatologia, página 7, final da 4ª linha, poderia exemplificar o corpus de evidências quanto à grafoproex? Eu já imaginei que o corpus de evidência é o seguinte, é o que eu tô chamando, tem até um outro verbete, eu até trouxe ele aqui, eu ainda não...
Eu já fiz ele, mas eu ainda não entreguei para revisão. Estou dando umas últimas revisadas, que eu estou chamando de grafoproexometria, que é justamente isso. Então, você conseguir fazer um estudo, por exemplo, no caso da pessoa que tem características que ela acha que possa ser um grafoproexista. Então, ela vai ter que avaliar essas evidências na vida pessoal, dentro das características dela, das tendências, dos gostos, entre outras coisas que a levem a pensar, a entender e até ratificar a hipótese de ser um grafoproexista. Eu não vou entrar nesse outro verbete, né? Eu nem entreguei, ainda vai para a revisão, mas o que eu poderia passar só para a pessoa já ir pensando aí provavelmente quando a gente for discutir o verbete a gente aprofunda mais, mas basicamente eu pensei em 2 enumerações que podem servir como 2 testes para a pessoa pensar nesse corpus de evidência. Um seria analisar, né, com autocrítica e racionalidade, o nível de certeza íntima que essa pessoa tenha, ou da existência, né, ou até a experimentação teática, dentro de uma série de realidades aqui que a gente pode considerar transcendentes, porque às vezes a pessoa ela não tem muito isso. Tudo bem que ela tem que levar em consideração, de repente, né, igual até já vi você comentando, na última vida o cara foi um positivista daqueles, né, radicais, mas ela está aí no meio e às vezes tem experiências parapsíquicas e acaba racionalizando demais. Então tem que ver isso também. Mas aí eu coloquei aqui uma listagem com 30 itens a princípio, né, lógico que vai passar por revisão ainda, mas para a pessoa avaliar o nível de certeza íntima que ela tenha da existência desses aspectos ou até mesmo de experimentação, dentro do aspecto da escrita, né? Eu coloquei, ou não, né? Então, por exemplo, vivência com relação ao parador extrafísico, com relação à assistência extrafísica através da escrita, só para dar alguns exemplos, né? O nível de entendimento da condição do autorado holocármico, que você até colocou aí na mega-análise, ou se destacou nos verbetes, né? Autorretrocognições relacionadas a esse processo da escrita, o entendimento quanto à questão do autorrevezamento, da questão da cápsula do tempo, da colheita intermissiva, são vários conceitos transcendentes que eu acho que, eu botei 30 aqui, né, aspectos parapsíquicos, para a pessoa pensar, né? Então tem a questão da pangrafia, a questão do parapsiquismo desenvolvido através da escrita, a questão de ser uma personalidade consecutiva autoral, eu não sei, estou usando esse termo, né? Até propus lá como tema de verbete, mas não sei se seria um tema adequado até para usar aí, né? O pessoal até questionou isso. Mas é pensando na pessoa que foi escritor antes, na última vida, ou até em outras, em várias, né? Escreveu alguma coisa e agora passou por um curso intermissivo e vem com esse enfoque. E por aí vai. E uma outra enumeração, então esse seria de temas mais transcendentes, a pessoa avaliar se aquilo realmente... Ela tem a ver com isso, em que nível? Exatamente. Igual, pensando naquele teste do curso intermissivo que tem lá, que a pessoa vai ler aqueles itens, ela vai avaliar se ela tem aquilo, ou aquilo, ela tem uma certeza íntima de que ele existe, ou se ela já vivenciou, né? E a outra enumeração, eu pensei aqui em várias características que a pessoa pode analisar dentro da vida humana atual, que podem trazer evidências quanto ela, na condição de consciência escritora, ser, na verdade, um intermissivista grafoproexista. E aí eu fui botando várias coisas aqui. Então, desde a natureza das amizades, mais mental somáticas ou não, o abertismo para estudar o processo evolutivo, a questão da genética da família, a pessoa pode estar olhando isso, né? O cotidiano dela, o interesse pela observação pesquisística, importância dada às palavras, aos dicionários, às vezes a questão da dupla evolutiva ter relação com a questão da escrita, botei isso também. O gosto natural pela escrita, a precocidade em relação ao processo de escrita. Então, tem várias coisas que a pessoa pode ir analisando que vai levar isso aí. Sim, dei algumas dicas aqui, mas para a gente não ficar entrando muito nisso. Mas tudo isso que pode levar a pessoa a pensar nessas evidências que a levem a entender que ela possa ser um grafoproexista. Que isso eu acho importante, porque às vezes essa vida nova, né, que a gente está tendo aqui pode enganar, né? A pessoa vem num corpo novo, uma mesologia diferente. Profissão nada a ver com escrita, igual a minha, eu sou médico. Exatamente. Mas aí entrei na medicina, comecei a me dedicar à medicina e foi. Você faz a medicina, 6 anos, aí vai se especializar. Mas o que eu vi na minha condição, por exemplo? Primeira coisa é que eu já tinha evidências da questão da escrita antes da medicina, né? Tanto que eu coloco lá aquela questão que eu já tinha citado aqui
um trabalho de educação artística que eu tinha que fazer lá quando eu tinha 13 anos, que era fazer algum tipo de desenho e tal. E aí, ao invés de eu fazer só os desenhos, eu escrevi uma história e ilustrei a história. Eu diria que foi o primeiro livro, assim, mas acabou se perdendo. Ficou na escola, a professora ficou tão empolgada que quis ficar com o livro lá na escola e eu nem sei Hoje que ela é fim... milionária e vendeu isso, tá? Provavelmente não, né? Mas eu nem sei que fim levou. Mas são aspectos anteriores. Que já inatos, né? Inatos, essa que é de ideia inata. Mas posterior foi no contato com a conscienciologia que aí o negócio da escrita veio à tona. Isso, para mim, é uma grande evidência de que tem uma grafoproexis, porque justamente o processo da escrita, eu sendo médico, tendo uma profissão nada a ver com a escrita, não tive formação para a escrita, preparo para isso, e aí o negócio vem à tona, e você vê que você gosta daquilo, tem uma certa facilidade, vai bem com a escrita, tem um bom traquejo, isso para mim serviu como uma das evidências fortes dentro disso. Com relação à precocidade, justamente temos várias coincidências que você cita aqui, que a facilidade para a escrita desde a infância e a pré-adolescência. Você falou em 13 anos. Eu também, com 10, 11 anos, adquiri a primeira gramática e aí começou a despertar o interesse pela leitura e pela escrita. E mais adiante você fala também a necessidade íntima do autor tornar-se autor de livros. Isso também é uma característica, eu acho que coincide, né? Então, pode ser um outro indicativo aí dentro desse corpus de evidências. De a única coisa é a questão do curso intermissivo, né? Intermissivista, como eu sou mais velho, eu devo ter pegado só o início. Ah, pegou antes. Não dá para saber. Então, né? Isso que eu até estava pensando hoje, segundo o professor Valdo trouxe, desde o século XVII, né? Os cursos intermissivos começaram. De modo mais assim, amador, né? Aí no século XX a coisa profissionalizou. Né? Exatamente. Mas também você falou a questão de genética e família. Porque no meu caso, na minha família de agricultores, então não tinham estímulo, pelo contrário, até me desestimulavam a deixar de ler e escrever. Mas é inato, ideia inata. Então é inato, e no teu caso foi também, ou a família ajudou? Não, na realidade eu tenho um processo genético familiar que é forte dentro dessa questão aí da mental somática e da questão da escrita até certo ponto, mas eu acho que sim, mas o pessoal está meio no marasmo autoral, eu diria, né? Mas assim, para fazer esse trabalho, por exemplo, quando eu tinha lá 12, 13 anos, ninguém me incentivou, foi uma coisa mesmo da minha cabeça. Eu resolvi escrever a história e fazer o desenho. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela é formada em letras, né? Então você já vê que tem um processo genético aí. Mas ela nunca ficou me incentivando a escrever. Tanto que talvez se eles tivessem observado isso, tivessem incentivado, de repente eu nem tinha ido para a medicina, né? Vai que eu tivesse ido. Mas meu pai, ele sempre incentivou muito a fazer a medicina. Mas mesmo com isso, eles não me incentivaram a dedicar à escrita quando eu era jovem, né? Mas tem esse processo genético aí de formação dela, por exemplo, que influenciou, além dela ser poliglota, né? Então, ela tem inglês, que ela deu aula de inglês a vida toda, espanhol, francês, então ela estudou essas línguas todas aí e mexeu com tradução também, mais aqui dentro da conscienciologia, né? Que é uma outra coisa que tem. Meu irmão, ele foi editor da revista Consciência, essa revista aqui do SEC, durante 10 anos, e tanto meu pai quanto a minha mãe, depois que entraram na Conscienciologia e vieram para Foz, trabalharam com revisão dentro da revista Consciência também, quer dizer, os três. E o meu pai, ele também tem esse aspecto mental somático, porque ele fez 2 faculdades, em matemática e engenharia ao mesmo tempo, e se dedicou a doutorado, também fez mestrado, doutorado, etc. Tem toda essa formação e tem um gosto grande pela leitura, não tanto pela escrita, ele é mais a leitura mesmo. Né, e o estudo mais a mental somática. Né? Então tem essa base genética e familiar aí que no meu caso é bem explícita. Bem explícita. No meu caso, apenas uma irmã mais inata nova. No seu caso aí também. Ela também enveredou para a escrita e já tem vários livros também, que são os únicos então, dois. Você vê, quando os pais não são da área e a criança vem e apresenta aquilo, isso já fica óbvio, né? Mas ao mesmo tempo, quando vem um grupo todo relacionado à intelectualidade, também torna a coisa óbvia e aí vê a especificidade de cada um, né? E vai trazendo essas evidências, que essa análise você tem que ir até, pegando a análise da vida atual, você ir lá na infância e vindo para cá, né? Para até a data atual, você vai, provavelmente quem tem as características dentro da questão da grafoproexis, ela vai começar a identificar essas evidências aí, provavelmente.
Em Paradoxologia, página 10, poderia explicar o paradoxo do grafo-proexista em inércia autoral? Fato explicável, por exemplo, em função de recente esbregue extrafísico cosmoético, especialmente a parte do esbregue. Nessas condições, seria possível um esbregue cosmoético deixar a pessoa em mega melex? Pelo que a gente está vendo aí, inclusive é tema do próximo fórum, né? Se você quiser aproveitar e divulgar o fórum, tem relação com isso, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tive uma fase da minha vida assim que, apesar de já ter identificado o processo de escrita, eu não valorizava e tinha altos e baixos em relação a isso. Apesar que isso nunca me impediu, depois que eu tive contato com a Consciologia, comecei a mexer com a escrita dentro da Consciologia, eu não parei. Teve gente que, né, por exemplo, o caso da Marie Corelli, aí ela não aconteceu tanto isso, né? Mas eu não, eu fui mesmo assim escrevendo, porque o negócio estava muito forte dentro de mim, essa questão da escrita. Mas isso, na realidade, foi uma questão que foi uma primeira vez que eu, pelo menos que eu sei, que eu me lembro que foi falado nessa questão dos esbregue extrafísico cosmoético, foi numa mini tertúlia que o professor Valdo, ele até chamou a minha atenção, justamente pela característica de vir aqui falar pouco, né, nas mini tertúlias, não se manifestar muito, mas através do texto escrito isso chamou a atenção dele, quer dizer, e aí ele trouxe a questão de pôr algum processo, provavelmente pelo que eu questionei ele, que era a minha hipótese, de ter feito alguma bobagem com a escrita, né? Pelo menos o que eu pensei, né? Justamente por essa questão da escrita ser forte. O que acontece? O escritor, ele vai lá e ele chama atenção, porque apesar disso, de repente a pessoa está escrevendo uma série de coisas que também são assistenciais. Chama a atenção lá dos amparadores e aí eles, acho que daria para você fazer um curso intermissivo. Então, essas são as impressões que eu tenho, e dentro do meu processo parapsíquico aí, de ter identificado, provavelmente a partir da última vida, agora no século XIX, ter sido convocado para um curso intermissivo. Essa é a minha hipótese principal dentro do que eu estou pesquisando, né? E aí ele trouxe essa questão de que todo mundo que passa pelo curso intermissivo, pela primeira vez, ele toma um esbregue ali na hora, que é justamente para a pessoa entender certos aspectos, os erros, né, os furos e etc. Né? Então, o esbregue extrafísico ele tem muito a ver com isso. E no meu caso, especificamente, o que eu vejo com a questão da comunicação, lógico, né, que foi que até ele chamou a atenção de eu falar pouco, mas que isso era por estar ressabiado mesmo. Mas, apesar de, na minha hipótese, né, quando eu coloquei isso depois, raciocinando, pensando e etc., levando para a autopesquisa, de ter sido através da escrita e não tanto da comunicação oral, ele meio que deu a entender que concordou com isso também. Ele não falou mais nada também da opinião dele sobre o assunto. E até, na época, ele me citou o meu nome e de uma outra pessoa, né, que da Conscienciologia em relação a isso também, um outro homem, né, que também tem características aí dentro do processo da escrita e também de falar pouco, né. E aí depois surgiu a questão da Marie Corelli, né, que aí ele abriu mais mesmo a questão, né. Eu acho interessante porque nós vamos analisar na semana que vem, né, daqui a uma semana, no Fórum de Personalidade Consecutiva, né, acho que está todo mundo já sabendo, as vagas já estão praticamente esgotadas para o chá. E o que a gente está vendo? Que o esbregue ele tem classificações, né? Então, o curso intermissivo deve ter chamado a atenção mais em algum aspecto. E aí a pessoa vê aquela informação nova e aquilo que ela fez ou aquilo que ela errou. Então, alguns foram na escrita, outros foram no parapsiquismo. O caso dela parece que foi mais essa falta puxou para a religião, né? Exatamente. Falta de percepção ou de lucidez com relação àquilo que estava acontecendo e acabou caindo, às vezes, por um processo mais religioso. Outros podem ter a condição do processo político. Então, o esbregue ele deve ter de acordo com a linha da pessoa, né? Exatamente, moldado de acordo com a linha, mas tem esse elemento comum, esse efeito comum, que é o retraimento, né? A gente fica mais ressabiado mesmo, mais com o pé atrás, e aí, aos poucos, os trafores vão começando a aparecer, a vincar. E aí eu volto de novo, né, que eu achei que interessante no meu caso, justamente isso, de esse trafor ter voltado justamente no contexto conscienciológico. Ele estava bem dormente lá desde que eu entrei para a faculdade e tal, fui para essa linha da medicina. E até nessa época aqui, uma das coisas que o professor Valdo colocou foi justamente isso,
que eu só chamei a atenção dele justamente pelos textos, porque eu não falava nada, né? Estava sempre quieto aqui, só escutando, ouvindo, observando, mas pelos textos aí foi o que chamou a atenção dele, que também é uma outra evidência para mim desse trafora da escrita como algo bem antigo, né? O livro do Littré está na diagramação, a gente começou a diagramação, e uma das coisas que me motivaram, pelo menos, a publicar essa tradução, né, esse livro, é tentar alertar com relação a isso, porque o caso do Littré, eu vejo que ele deve ser bem comum, várias pessoas devem ter passado por isso, ou seja, escrito bastante no passado, e hoje a pessoa às vezes não sabe, não é o seu caso, né, mas a maioria dos outros intermissivistas às vezes não... isso não é para mim, sim. Ou será que sim, será que não, minha linha é outra. Então a pessoa começar a ver que às vezes ela está nessa, e se ela dessomar e não honrar aquele passado grafológico, vamos dizer assim, grafo-pensinológico, vai ter mais uma melex na conta. Esse até é bom se ter lembrado, porque um dos motivos de eu trazer esse verbete é justamente isso. De repente, você começar a servir como um chamariz para esses intermissivistas e escritores, né? Sei lá, despertarem de alguma maneira para o processo da escrita tarística, né, e voltar a investir nisso, né? Até porque eu sei que ainda tem, assim, como aqui, por exemplo, a Cognópolis, a gente tem muitas linhas, muitas áreas, e muitas vezes, muitos de nós é polivalente, né? Mas pode ser que a pessoa tenha esse traço da escrita bastante desenvolvido, e é uma linha, é um caminho, né? E nem todo mundo tem isso mais desenvolto. E se essas pessoas que têm isso de uma maneira mais desenvolta não investirem para botarem as ideias no papel e deixar isso até para dar continuidade, como um processo assistencial que pode estar atingindo aí pessoas até fora aqui da Cognópolis, né, que através de um livro, quer dizer, o livro ele vai para o exterior, né, igual a Proatividade está lá na África, né? Então, eu vejo que até para a questão do embasamento de uma ciência, você tem que ter publicação, não tem jeito. E uma coisa que às vezes dificulta essa percepção é que nosso voluntariado, ele tem que ser assim, não estou dizendo que não tem, mas ele é muito baseado em eventos, em coisas de fazer. Isso é uma outra coisa. Isso, às vezes, a pessoa acha que é só isso que tem que ir fazendo e vai deixando essa parte intelectual, que, né, um pouquinho buraco, um pouco mais embaixo, vai deixando de lado. Eu não ia comentar, mas já que você falou, eu vou dizer, porque no meu caso acontecia um pouco disso, até no último verbete que eu apresentei, eu coloquei isso, né? Como eu tenho essa tendência a ficar na minha, falar pouco e tal, então eu acabo que fora daqui eu sou mais introspectivo e não interajo muito, né? Então as pessoas, não, para você melhorar isso, você tem que mexer com o evento, né? Justamente isso, falavam muito isso para mim. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, não, mas meu negócio é escrita, eu preciso desenvolver mais, tem que publicar mais, tem que mexer mais com isso. E aí foi quando eu entrei na Unescom, né, eu comecei a fazer a coordenação da Unescom, que eu tinha publicado o Proatividade Evolutiva em finalzinho de 2013, que é uma outra sincronicidade, que eu até boto aí no livro, né, não foi nada combinado, ele foi publicado no dia 23, deixa eu ver aqui, 23 de novembro, né, isso, dia 23 de novembro foi o dia da publicação mesmo efetiva. E é o Dia Internacional do Livro, depois eu fui ver, né, quer dizer, é uma coisa bem sincrônica aí também, que é a questão de uma data, né, que às vezes você não dá valor. Eu fui lá, o que foi esse dia 23 de novembro? Eu falei, pô, colocam lá, vários sites colocam como Dia Internacional do Livro. Né? Então, você vê a importância de se dedicar, você identificar isso. Né? E o que eu vi é o quê? Que à medida que eu fui identificando esse corpus de evidência, eu fui ficando mais autoconfiante para assumir, não, meu negócio é a escrita. Por mais que venha alguém, não, acho que você tem que fazer isso, acho que você tem que fazer aquilo. Você até pode ouvir e considerar, dependendo, para ver se realmente tem a ver. Mas se você já identificou aquela linha mais específica da sua Proex, que no meu caso eu tenho essa convicção, aí, essa certeza íntima de ser o processo da escrita, você não fica tão suscetível a entrar no meio que se valoriza muito, o negócio falou determinados aspectos, por exemplo, a administração, os eventos, é muito mais valorizado ainda, né, do que o próprio processo de escrita, por mais que o próprio professor Valdo chamasse muita atenção. Né? E aí a pessoa, às vezes, ela tem aquele traço da escrita, mas fica achando, mas se eu for escrever, acho que eu não vou estar fazendo assistência, né? Eu tenho que estar fazendo o que o pessoal está mostrando aí, o que está mais em evidência, ajudar, tem tanta coisa para fazer, eu vou ficar lá escrevendo? Então é como se a escrita, aí a pessoa passa a pensar, não, a escrita então não é algo assistencial, fica uma coisa incoerente, porque na realidade
se o foco é fazer, escrever, né, com esse enfoque, visando a reciclogenia, né, que foi um dos temas do último, foi o tema do último verbete, reciclagem sua e do leitor, a interassistência, você está escrevendo com foco na cosmoética. O livro ele é totalmente assistencial, apesar daquele momento da escrita ser um momento mais egocármico, né, ou não sei individual, o fruto dele, que é o livro em si publicado, é totalmente interassistencial. E eu acho que a gente tem que buscar fazer a complementação, né? Então, vamos supor, quem tem a Grafo Proex, o carro-chefe vai ser a intelectualidade, né? Mas vai preenchendo, por exemplo, a comunicabilidade. É isso que você está fazendo aqui. Vai dar aula, vai itinerar, vai, né, para o exterior. E o contrário também. A pessoa, vamos supor, é muito parapsíquica e não gosta muito do mental soma. Então, o carro-chefe é o parapsiquismo, mas tem que escrever. Não pode fingir que não está percebendo isso. Não, o que eu ia comentar é que por isso que é tão importante a pessoa achar qual que é a linha dela de Proex, né? Porque quando você está fazendo, por mais que você consiga fazer várias coisas, mas você tem aquela linha que é sua, que você já traz de muitas vidas, que é onde você se manifesta com mais facilidade. Você potencializando isso, as coisas que você fala causam muito mais impacto. Perfeito. Porque se a pessoa, ela vem na linha da escrita, mas ela vai trabalhar com outras coisas, ela não vai ter tanta força, tanta força, tanta moral. É justamente isso. Se a pessoa acha a linha dela, ela tem autoridade moral para estar falando das coisas. Então, tudo que ela falar vai criar muito mais impacto, né? Então, eu acho que, por isso que eu acho que é tão importante essa identificação do que realmente a pessoa veio fazer e qual que é a linha dela, né? E aí que a gente começa a entender aquele túnel de sincronicidades que o professor Valdo falava, né? O túnel de lucidez. As coisas começam a acontecer porque a pessoa entrou na linha de fato, então quem ela vai reencontrar, sincronicidades, o parapsiquismo vai deslanchar em função dessa veia principal. Né? Eu até queria só complementar, né, como você estava dizendo aí. Aí, a partir do foco da escrita, você começa a ter as consequências, que é o que eu estou vendo. Então, por exemplo, está aqui hoje, entendeu? Então, você vai ver que a linha da verbetografia é uma linha que pode ajudar dentro dessa questão da Grafo Proex, para você chegar em livros. Né? A Tatiana, por exemplo, ela fez isso com o livro dela, e esse da Grafo Proex, eu estou fazendo vários verbetes sobre escrita, já mexendo com um livro em cima disso também, então é um caminho, né? Mas outra coisa é a própria comunicação. Então, quer dizer, só depois que saiu a antivitimização, eu acho que já fui em 5... Tu teve um círculo aqui, né, que eu tive que abordar, depois teve um talk show de lançamento, teve uma entrevista na Rádio Globo, vai ter uma entrevista na Rádio Tupi, fui na PEX, então estou tendo que falar o tempo todo, né? É isso aí. E aí você interage, você conhece pessoas novas, você acaba fazendo novas amizades. Aí eu vou lançar o livro agora em Santa Maria, no final do mês, na Feira do Livro lá. Então, aí você vai na sua vou dar um curso lá daí sobre o assunto, né? Então, você vai vendo que vai tendo outras formas de você desenvolver aqueles trafais, ou aqueles trafares que você precisa superar, o trafais, né? Então, se fiquei mais retraído, tal, a tendência é falar pouco. Pelo que eu estou estudando, a tendência já não era só dessa existência atual, né? Mas, de qualquer modo, através disso, e você se colocando a tridotação como uma coisa importante, então você está mexendo com a intelectualidade, mas ao mesmo tempo se coloca em aspectos para desenvolver a sua comunicabilidade, e ao mesmo tempo o que eu tenho visto é que o parapsiquismo está, a partir da escrita, se desenvolvendo também, inclusive projeção, né, processo às vezes pré-cognitivo pessoal, né, não relacionado a coisas fora, mas em relação a isso também. Então, começa a ficar um pouquinho mais aguçado, o parapsiquismo vai se desenvolvendo mais. Legal. Professor Pedro, na última pergunta que respondeu sobre meus questionamentos serexológicos, você indagou qual era o saldo das minhas conquistas evolutivas. Só para contextualizar, ele comentou que ele identificou a personalidade consecutiva dele, se eu estou me lembrando, que tem um busto aqui na Leia dos Gênios do CAE. No atual momento é esse, 2 livros conscienciológicos sendo escritos e 339 possíveis temas verbetáveis. Bacana, agora tem que vir aqui escrever, né? Publicar. Pretendo me tornar um voluntário oficial após passar no vestibular de medicina. Quero e vou ser neurologista. Bacana.
Na última retrovida, dessomei prematuramente na terra da rainha aos 58 anos. Nem tão prematuramente, né? Mas por ter sido acometido de um AVC fatal devido ao workaholismo. Escrevia muita literatice e fazia leituras públicas dessas obras literárias apenas para ganhar dinheiro. Estarei presente no 3º Fórum Internacional de Serexologia. Bacana, então eu estou entendendo que você está colocando aí a medicina como, né, a prioridade, e depois disso você vai correr para publicar esses livros e esses verbetes, né? Isso que eu estou entendendo. Ele trouxe vários aspectos aí que tem evidências de ser um grafo proexista, então, se for isso que ele está falando. Perfeito. Né, as evidências. Desde a última, né, se é fato, essa condição se confirmar. E agora, e hoje tem possivelmente, se ele está com todas essas ideias, passou por um curso intermissivo e agora ele tendo esse trafor da escrita, tem responsabilidade dentro disso, aí, dentro dessa escrita interassistencial. Né? Se usou isso muito para ganhar dinheiro, isso eu vejo que é um lado bom, que é a política do autorado conscienciológico, que é você não ganhar dinheiro com a sua escrita. Né? A escrita ser totalmente voltada à interassistência, sem retorno financeiro, e muito menos reconhecimento, né? Porque a pessoa querer vir escrever livro de conscienciologia pensando em reconhecimento, ela está frita também, não é o melhor lugar. Aí tem que continuar na literatura. Né? Agora, é engraçado que é o caso da medicina, né? Que é o meu caso e o seu caso. Então, muitos devem ter optado, né, por esse processo da medicina para aumentar a assistencialidade, alguma coisa assim. Eu também penso que é por aí, né? Porque a medicina ela é uma profissão que você está no meio totalmente voltado à assistência. E o escritor, a tendência é que ele seja mais voltado a si mesmo. E a tendência é quanto mais a gente volta, mais egocêntrico provavelmente, né? Hoje, o que eu vejo? Que no meu caso, isso vai mudando. Primeiro que a medicina me ajudou muito justamente nisso que você está falando. Em pensar mais em interassistência, pensar mais no outro. E a outra questão é justamente que junta isso, mais o curso intermissivo, onde as disciplinas elas visam isso, ampliar a visão de conjunto em relação à cosmoética, em relação à própria questão da interassistencialidade, a ProEx, se é ProEx, tem um foco assistencial. Então, quando o escritor ele volta aqui, como intermissivista, né, um intermissivista que seja escritor, a tendência é que ele vá usar isso até para fazer a restauração evolutiva desses usos indevidos, aí, de repente, da escrita no passado. Né? É da mesma pessoa, tá? Professor César, em Parafatologia, página 8, 8ª linha. Poderia relatar os flashes autorretrocognitivos durante o processo de escrita? Então, na realidade, o que eu vejo? Que no meu caso específico, durante o processo de escrita, é quando eu vejo que o meu parapsiquismo ele fica mais aguçado. Então, tive já várias ocorrências, né? Eu já relatei aqui, por exemplo, a questão da materialização do rosto do amparador, né? Uma outra coisa que pode acontecer é isso, flashes retrocognitivos, né? Já tive alguma coisa dentro disso, dentro das coisas que eu estou pesquisando, a percepção de sinalética, a percepção do amparador extrafísico. Então, eu vejo que a escrita ela é um caminho, se a pessoa tem aquele caminho da escrita, ela começa a se dedicar a isso, com esse foco na interassistencialidade, que a tendência, na TARES, né, que a tendência é o parapsiquismo e se desenvolvendo em conjunto. Então, eu vejo que já tive vários aspectos parapsíquicos que vêm ocorrendo nesse momento da escrita ali durante ou pós-escrita, logicamente, não só necessariamente durante a escrita, né? E a questão dos flashes também dentro disso aí. Então, ele comenta, comigo aconteceu um flash autorretrocognitivo quando estava em uma festa de final do ano e fui discursar para as pessoas presentes. Veio na minha mente claramente que não era a primeira vez que eu fazia aquilo, que é discursar em público. Por acaso você já recebeu algum tipo de insight retrocognitivo assistindo a tertúlia? Eu já recebi 3, inclusive um foi o responsável da confirmação de uma hipótese de personalidade consecutiva. Não, assistindo a tertúlia não. Sempre foi mais assim, igual eu estou falando, do ponto de vista pessoal, na TENEPS já aconteceu isso, né? E durante o processo da escrita ali, pré-escrita, né? Ou se você está num momento de reflexão ali sobre um determinado tema, e aí acontecer flash em relação a isso. Ao verbetógrafo em Fatologia, página 8, 10ª linha de baixo para cima. Pode aprofundar o fato de a grafo ProEx não constituir condição primária devido ao nível de exigência consciencial à publicação de livro conscienciológico? No manual da ProEx, né, até trouxe aqui, não sei se todo mundo que assiste a tertúlia conhece, né?
O manual da Proex foi escrito pelo professor Valdo Vieira, e ele divide a questão da Proex em 2 tipos básicos, né, que é a Mini Proex e a Max Proex. É lógico que ele divide isso também no processo ego, grupo e policármico, né. É uma coisa que ele acabou não caracterizando, é onde que se encaixa o aspecto grupocármico, se é na Mini ou na Max, né. Mas eu vejo que talvez seja uma transição. E o que eu vejo? Para você escrever um livro, pensando em fazer a sua reciclagem, a reciclagem do leitor, pensando em assistir o leitor, pensando em embasar aquilo, tá bem embasado dentro de aspectos cosmoéticos. E a própria questão do parapsiquismo e da multidimensionalidade que envolve o estudo da conscienciologia, que você escreveu um livro dentro disso que não é uma coisa primária que seria da Mini Proex, né? Uma Proex menor, mais a varejo, né? Mais egocármica. Então eu vejo que ela já tem um viés grupocármico, provavelmente, né? Sem dúvida. Sem dúvida, com certeza. Não só o grupocármico, processo familiar ou pessoas próximas, né? Igual eu falei, o livro está na África. Então, como é que eu vou dizer se o Proatividade está atendendo meu grupocármico ou o policármico? Eu não sei dizer isso ainda. Mas, igual a gente discutiu aqui numa das tertúlias, né? Provavelmente, com o passar dos anos, décadas, sei lá, é possível que o livro ele vai ficando, se realmente ele tiver impacto nas pessoas, e aquilo começa a atingir pessoas que não necessariamente fazem parte do seu grupocármico. Mas, de qualquer modo, eu vejo que a tendência é o quê? Que se a pessoa tiver realmente uma grafoproex, e ela tem que escrever muitos livros dentro da Conscienciologia, que não seja uma proexa menor ou primária. E como você comentou, o desassédio que ela precisa fazer dela para escrever é maior, isso, né? Porque exatamente. é um processo mais mental somático. Então, uma coisa é você voluntariar, outra coisa é você dar aula, outra coisa é você pesquisar, outra coisa é você publicar. Quer dizer, sair lá do outro lado, em termos de desassédio, né? Tem todo um caminho, né, de autodesassédio, de desassédio que você precisa fazer. Começa pelo desassédio mental somático, quando você está estudando o tema, né, com você mesmo, e aí vai até você colocar tudo no papel e isso realmente ser publicado. E uma outra coisa que eu considero séria é, se você é um escritor do passado e escreveu, influenciou pessoas com a sua escrita, muitas vezes de maneira anticosmoética, quando você volta agora com curso intermissivo para fazer isso diferente, você vai ter uma pressão extrafísica, porque você era exemplo de uma coisa e agora você quer ser exemplo de outra coisa, de algo melhor, de algo assistencial, de algo que vise o esclarecimento. Igual ele falou, né? Escrevi muita literatura. Eu também, dentro do que eu estudo, eu vejo que o meu processo era literário também, né? Dentro das coisas que eu tenho aí de hipóteses, né? E quando você mexe com isso, você mexe muito com a emoção das pessoas. Uma outra coisa que eu, analisando as minhas tendências nessa vida, eu vejo que eu devo ter mexido também com a escrita do tipo mais de manifesto, talvez, ou algo que incitasse política, né? Politização, etc. Até eu analisando as minhas tendências nessa vida, me mostram várias características dentro disso. Então, se você incitou as pessoas, às vezes, num movimento que pode ter gerado revolta, indignação excessiva, aí agora você está querendo dar um exemplo contrário, né? Você quer incentivar a pessoa a refletir, ficar mais introspectiva, pensar, fazer reciclagem, vai ter uma pressão extrafísica com certeza, né? Tanto das consciex, que de repente você pode ter, né, sei lá, jogado contra elas, ou aquelas que você influenciou pelo seu processo de comunicação e de escrita, e que agora, mas por que mudou agora? Gostava de você do outro jeito? O que está mudando? Mas por quê, né? Enfatologia também, página 8, né, na 8ª linha, de baixo para cima. Pode aprofundar a condição de atrator ressomático de neoautores conscienciológicos intermissivistas? Essa que eu penso que é a ideia de se estudar e escrever sobre grafoproexis, né? Atrator ressomático é um verbete também que tem várias formas da pessoa servir como um atrator ressomático, e isso está ligado ao mater pensene da pessoa. Então, como eu vejo que o meu mater pensene é bem esse da comunicação gráfica, da conscienciografologia, então o que eu penso, né? Que já vejo que já está acontecendo, porque tem gente que já vem falar comigo, várias pessoas, como uma referência, né, dentro dessa questão de escrita, ou de incentivo à escrita, pelo menos, de abordar assuntos voltados à escrita, e pelos próprios livros, né, você começar a servir de referência e de atrator
para novos possíveis escritores, né? E até minha posição que hoje, né, de coordenador dentro da Unescom, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, já é um fator a mais que acaba contribuindo de uma certa maneira para isso também. Perfeito. É a liderança, né, intelectual. Exatamente. Nesse contexto. E aí você virar, o cara está lá, igual você comentou aí, Pedro, tem os traços da escrita, mas aquilo fica meio dormente, ele começa a se dedicar às outras coisas e o traço fica na periferia, não valoriza muito, às vezes a pessoa ela tem facilidade, aí ela não dá tanto valor também. E não entende o quanto que aquele traço que a pessoa tem de escrita é um diferencial, mesmo dentro da Cognópolis, em que ela pode estar fazendo verbete, publicando artigos e escrevendo livros. E às vezes a pessoa acha que é só um processo dela, ela tem até preconceito, mas tem que lembrar desse povo que está vindo, né, dos pares, né, que já está aí, mas o povo que está chegando também, né? Então, o que eu vejo também? Que a tendência é até a pessoa que começar a mexer com isso, ela começar a servir até de exemplo para, por exemplo, o intermissivista que está lá. Pô, eu fui escritor e agora eu vou ressomar e quero seguir dentro disso também. A tendência que eu vejo é que um escritor que está mexendo com a conscienciologia, que ele comece a servir de exemplo para intermissivistas que também têm essa linha. Né? Isso é mais comum que a gente pensa. Você vê, ontem a gente estava na dinâmica, eu vi lá as consegues olhando as mulheres parapsíquicas para comparar e ver o que elas podiam fazer para não cair na maternidade, né? Elas queriam trocar a maternidade de várias vidas pelo processo parapsíquico, especificamente de ser parapsíquica, ectoplasta, de ser epicom, de ser tenepsista. Então, elas estavam estudando lá, o pessoal da equipe. Então, essa análise ela é mais comum do que a gente pensa, esse processo. Então, deve ter intermissivista, ex-escritor, que vai analisando cada caso, né, dos que já estão aqui, que estão publicando livros, e vendo como que eles podem fazer para tentar caminhar mais rápido. Né? Pessoal, eu queria fazer alguns convites aqui. Autoevolução pela Cosmoética, um curso inédito promovido pela Cosmoetos. São 3 módulos, o módulo 1 começa agora, dia 16 e 17 de abril. Este curso visa estudar e trabalhar a autocosmoética de cada participante com o objetivo de transformá-la em neo-hábito acelerador do seu processo evolutivo. Então, vai ser lá no Polo Discernimento. Curso acoplamentário, semana que vem, dias 22 a 24 de abril. O tema Maxi Planejamento Invexológico, com os epicons Alexandre Nonato, Miriam Sanches e Félix Wong. Então, o laboratório, para quem não sabe, é um laboratório grupal, né? O acoplamentário é um laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico a partir da clarividência facial. No final do mês, nós vamos ter o curso SCP-2 com o professor Marcelo Silva, vai ser a estreia dele no curso de SCP-2, dias 29 de abril a 1º de maio. E o SCP-2, também para quem não sabe, é um curso de imersão que visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas que a pessoa propôs lá no SCP-1. Lembrando que esse é um curso para despertos ou para pessoas que querem serem despertas nessa vida. No dia 8 de maio, nós vamos ter mais uma edição da prova da Imagística, é a 13ª edição dessa prova. Lembrando que esse curso, essa prova, esse desafio, foi proposto por um serenão australinos. Então, quem tiver interesse, a pessoa ela vai ser sorteada de acordo com objetos na sala. Quando ela entra na sala, os objetos estão cobertos. Depois, quando começa a prova, se descobrem os objetos, ela tem que fazer pelo menos 200 considerações diferentes e corretas, né, coerentes, com relação ao objeto que ela foi sorteada. Nos dias 8 a 10 de julho de 2016, né, desse ano, nós vamos ter o curso Natureza do Cosmos, da astronomia à cosmovisiologia. Isso aqui é o máximo, né? É um curso teático relacionado à astronomia, inclusive seu irmão tem íntima relação com isso, né? Biologia e conscienciologia, a fim de propiciar uma visão abrangente sobre o universo, a vida, a consciência e a evolução. E aqui vão tratar de macroestrutura, história do universo, evolução e bioenergética da natureza, meteoritos, contam as histórias do sistema solar, taxonomia do universo, e por aí vai, até o Big Bang consciencial, micro-universo em expansão. Então é um curso inédito e quem está promovendo isso é a equipe da Holoteca.
Curso Técnica Interassistencial Avançada em Arco Voltaico, nos dias 17, 18 e 19 de junho desse ano. O EPICOM, o professor Leonardo Firmato, com várias pessoas aqui na equipe docente. Professora Ana Paula Firmato, Cláudio Garcia, Eliane Vogislav, Juliano Branco e Milena Gianni. Coordenação da professora Patrício e o Pedro Gomes. Características do curso: ambiente educacional com holopensene terapêutico, permite autocomprovação energo-parapsíquica rumo à autopersuasão lúcida, estimular também o senso de responsabilidade de autocognição, discernimento técnico e competência energética. E finalizando, ano que vem, dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2017, ano que vem nós vamos ter mais um ECP3, eu vou ser o EPICOM, esse curso está sendo promovido pela Assinvex, e o objetivo é nós construirmos aqui, em Foz do Iguaçu, o segundo serenário. Então, esse segundo serenário vai ajudar na manutenção do campus da Assinvex. As vagas são limitadas, já existem muitos inscritos, então quem tiver interesse, entre em contato agora para a pessoa poder, inclusive, parcelar a inscrição. Agora, continuando. Professor César, Enfatologia, página 8, primeira linha. Poderia explanar a respeito da sua alavancagem da PROEX após a publicação do primeiro livro pessoal? E aí vale a pena você falar um pouco do próprio livro, César. O primeiro livro, vou mostrar aqui então. Proatividade Evolutiva, sob a ótica da autoconsciência terapia. Então foi um livro que surgiu no contexto quando eu era voluntário da OAIC, atendia lá na condição de consciência terapeuta. Aí para você fazer a formação, você precisa desenvolver algum tema de autopesquisa, autoconsciência terápica, e eu peguei esse tema da proatividade evolutiva durante o curso. E aí, depois que terminou o curso, eu peguei e falei, isso aqui dá um livro, Tinha umas 30 páginas, e aí fui expandindo, até que virou o livro. O próprio estudo do tema e o livro em si, ele já me ajudou a fazer uma série de reciclagens, que eu já tinha comentado aqui em outras tertúlias. Desde aspecto profissional, por exemplo, a própria questão do voluntariado, que eu acabei de colocar aqui, que a partir da publicação realmente, que eu acabei, no ano antes, eu já comecei a aprofundar mais nessa importância da escrita na minha Proexis, e quando saiu o livro, então, aí surgiu toda essa questão aí de dedicação maior à escrita e essa questão da coordenação da Unescom. A partir disso, o que aconteceu? Eu até coloquei isso aqui, já antes. Ao assumir a Unescom, que foi, eu vejo que uma consequência da publicação desse primeiro livro, que é a alavancagem que ela pergunta, que a alavancagem levou, então, justamente a isso, levou a essa alavancagem de que modo? Primeiro que me pôs em evidência a assumir uma coordenação de IC, é uma coisa que eu nunca tinha feito. Segundo, me obrigou a interagir mais e comunicar mais com as pessoas, pela própria função que nos encadeou a partir daí, e ao mesmo tempo pela própria publicação do livro, que aí agora a gente estava comentando aqui. E com a publicação do Antivitimização, isso está sendo até mais, então já vi que teve uma potencialização em cima da potencialização, que agora a repercussão está até maior. E, ao mesmo tempo, o segundo livro acaba divulgando o primeiro também, porque eles têm mais ou menos uma linha semelhante, apesar de eu já tinha saído da OAIC, estava só na Unescom, foi em 2014, que eu escrevi o Antivitimização. Ele tem ainda esse enfoque bem autoconsciência terápico, mas também no sentido de ter utilizado muito as evidências de atendimentos que eu vinha fazendo nos últimos 2 anos na OAIC, então, evolucentes com perfil com autovitimização, e aí eu fui registrando as coisas. Então, mas o que eu vejo? Que a partir daí começou a ter essa alavancagem propriamente dita, provavelmente do primeiro livro, que aí, nesse ano anterior, foram me caindo várias fichas relacionadas a esse foco, questão da Grafo Proex, que me deu autoconfiança suficiente para sair de um voluntariado que eu sempre considerei muito como importante, até do ponto de vista de ficha evolutiva, o trabalho lá que eu fazia e tudo, mas por enxergar que o foco na escrita, eu fora de lá, envolvido mais no meio
mental somático, intelectual, isso ia potencializar muito mais. Mas o que eu acho bacana é que a gente estava comentando antes. Então, a gente vem como médico com essa base da escrita. E esses 2 livros seus são justamente a junção disso, das duas coisas. O tema também. de saúde e a escrita como sendo, né, o elemento, né, vamos dizer assim. Exatamente, tem a isso também. Esses 2 livros, eles têm muito esse enfoque. E o terceiro livro, né, que é esse em conjunto com a Stephanie, né, que eu já tinha comentado antes, que é sobre, que você até é o prefaciador aí. Estamos juntos nessa... Estamos juntos, já te amarramos. Pegando aí, né? a carona aí, para ver se eu, né, não fico muito para trás. Que é a humanização parapsíquica na UTI, é o papel do Muito parapsiquismo na assistência ao paciente crítico, paciente grave. Aguardem também tem esse livro. foco da saúde. Está muito prático, muito bacana. Foco da saúde, mas não tanto de autoconsciência terapia, não é com esse enfoque, mas mais focando na assistência através do parapsiquismo, né? Daí a gente aborda mais isso. E é bem acessível para quem não é da Conscienciologia, né? Porque são experiências práticas, isso foi essa aí. Muito legal. Em Efeitologia, página 9, segunda linha, poderia falar sobre os efeitos do cuidado com a saúde cerebral na longevidade da produção intelectual? Porque pensa, se você tem uma grafoproex, você está pensando que você vai ter que escrever muitos livros, textos, né, verbetes, artigos, né, e livros, né, ao longo da sua vida. Então, quanto mais você viver, mais você vai ter tempo para escrever, né. O Valdo me jogou o desafio lá no lançamento do primeiro livro, que eu tinha que escrever no mínimo uns 30. Depois ele ainda aumentou para 50. Numa mini tertúlia, quer dizer... Para mim não falou isso, então tranquilo. Você é um 100 livros aí, entendeu? Imagina. Mas ele falou, mas ele comparou o processo da escrita, você deve se lembrar, nós dois, a gente estava aqui numa mini tertúlia, o processo de vocês é parecido, então não adianta tirar. Tô brincando. Mas assim, eu vejo que ele fez isso para amarrar, né? Mas a questão é como nessa vida em que eu tenho uma profissão que não é voltada à escrita. E é muito sugadora, né? Pão e é sugadora, e você tem plantões, eu trabalho mais com plantão também. Consegui conciliar isso, né? E uma coisa que eu não tive, né, que é um trafal, eu acho, é a organização financeira até o momento para conseguir me liberar o quanto antes. Igual o Jorvaldo, ele com 34 anos, ele já tinha o pé de meia dele, né? Ele começou a se dedicar só a isso. Eu já vi que eu vou ter que trabalhar ainda muito tempo. Então, para conciliar isso e você publicar um monte de livros, e tem uma não coisa... é uma coisa fácil, você tem que viver muito. Isso que eu já estou vendo, se eu não viver muito... E a minha genética ela é boa para isso, igual a minha avó, ela está com 90 anos, vai fazer 91, totalmente lúcida. Né? A gente senta lá, ligo lá através do Skype, ela senta na cadeira e a gente fica batendo papo lá, às vezes como se estivesse lá na sala dela. Lá. Então, a genética ela é boa para isso, só que se você não cuidar dos aspectos físicos, então sono adequado, que isso é uma coisa que ainda eu falho também, a alimentação, atividade física, o estresse, né, amor? O estresse, pessoa que fuma, por exemplo, ela está detonando também com as artérias dela e vai detonar o cérebro e por aí vai. Então tem uma série de coisas que você pode fazer do ponto de vista intrafísico para manter seu cérebro em boa forma e, consequentemente, você poder aproveitar o mental soma, que é o que eu coloco lá no final, que é a antigrafoproexis, né, que a pessoa ela tem atitudes, naquela numeração lá que tem neoconceitos. Sim, é a primeira, né? Que é a pessoa ter atitudes em que vai acabar, até coloco ali, atitudes antievolutivas pedidoras do bom funcionamento mental somático, que tem a ver com isso, que são atitudes antigrafoproexis, que a pessoa vai prejudicar. A importância dessa longevidade também é porque daqui, quando se lançarem, né, vamos supor, você vai lançando os livros, daqui a pouco você vai fazer uma mega GESCOM maior, mais assim, né, extensa. Então, o Littré no livro fala muito isso. No passado era muito comum o medo de morrer no meio. Então, vários lexicógrafos morriam antes do livro do dicionário estar publicado. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter para, na hora que começar uma mega GESCOM, ter saúde para chegar até o final, né, até o outro lado. E assim, a gente tem que considerar também a possibilidade de, se você está realmente na sua proex, é uma grafoproex, e você realmente está conseguindo se dedicar àquilo, está conseguindo escrever, de repente a possibilidade de até, né, você ter uma morexis aí dentro disso, uma possibilidade. Né? É lógico que a morexis, se ela for uma maxi morexis, ela é porque você concluiu e vai ter que fazer uma coisa a mais ainda. Né? Quer dizer, então, se for pensar nisso, às vezes o terceiro tempo do curso permissivo entra justamente aí.
Vamos ali, depois a gente vai aqui. Terezinha. Parabéns pelo verbete. Patologia na página 8. Eu tenho duas perguntas. Na quarta linha de cima para baixo, a recomposição grupocármica decorrente da escrita do livro tarístico. Você podia falar e dar exemplo, por favor? Na minha visão, o próprio antivitimização, né? Vou fazer o comercial de novo aqui. O antivitimização, para mim, ele tem esse foco. Por quê? Porque dentro do que eu estou estudando, do ponto de vista seriexológico pessoal, eu vejo que esse processo de autovitimização é uma coisa que eu identifiquei aspectos meus, né, igual eu falei, fazendo atendimentos, e aí comecei a observar isso. Por que chegam essas pessoas? Né? É igual a sala de aula de consciência, a gente fala, as pessoas chegam porque elas têm relação com o professor. E na consciência terapia não é diferente. Né? Comecei a observar isso, e juntando com o processo de estudo seriexológico, como eu estava dizendo aqui, ter mexido de repente com escrita dentro de aspectos políticos, a questão da indignação, a questão de incitar aspectos mais revoltosos nas pessoas, né? Então eu vejo que isso tem muito link com a autovitimização. E para mim o próprio livro em si, ele já é um aspecto de recomposição, como até a gente estava falando aqui agora há pouco, de você tendo uma tendência do passado, ter mexido com aquilo. Eu vejo até no meu caso no passado recente, e agora você está servindo de exemplo de maneira diferente. Quando você faz isso, você está fazendo a recomposição grupocármica, porque provavelmente você pode até ter ajudado com a sua escrita, mas talvez, por exemplo, incitando a indignação nas pessoas, você prejudicou alguém aí nesse meio aí do caminho. Alguém não foi muito bem favorecido, porque se você incitou a indignação na pessoa, incitou ele a se manifestar mais emocionalmente, é um rabo preso seu. O professor Valdo dá muito exemplo do Rousseau, né, dentro dessa questão aí, né? Diz que ele apareceu como consciência recentemente, né, até aqui e tal, acho que 2012, né, que eu vi que ele apareceu como consciência aqui, né, tendo tido uma catarse, né, acho que até lá na paralencologia da Mabel está lá descrito isso, 2012 eu estava vendo, né? Então, quer dizer, estava caindo a ficha para ele de que as coisas que ele escreveu feito, né? Teve esse viés, que foi um dos fatores que desembocou lá na Revolução Francesa e toda aquela matança que aconteceu, né? Então, assim... Porque você não consegue controlar, né? Às vezes a pessoa faz até com uma intenção, mas aquilo... Descontrola. Descontrola. Né? E talvez, eu penso, é porque tinha ainda na escrita da pessoa, talvez um viés pessimista, um viés de indignação... Emocional. Né? E aquilo vai... mexer, né, do ponto de vista de neuroestética, né, que a gente estava até discutindo na última tertúlia, vai mexer com o processo da pessoa ali, do leitor dentro disso. Então, quando você começa a focar a sua escrita para uma escrita basada na cosmoética, visando a interassistência, visando a racionalidade, visando que a pessoa ela gere introspecção e recicle alguma coisa, você está fazendo recomposição. Aí eu vejo que os dois livros já têm essa característica, né? O antivitimização, ele para mim tem uma característica mais forte, porque eu vejo que tem uma ligação seriexológica grande. Não que o proatividade não tenha também, né? Na realidade, tudo que o escritor escreve tem relação com ele mesmo, pode ser o que for, que alguma ligação tem com o agora e com o passado. Então, na mesma patologia ali... Na sexta linha, você coloca a publicação de verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia como fator adjuvante valioso para a consecução da Grafo Proex. Eu vejo que bastante você defendendo o verbete aqui, né? Exatamente, a ideia... Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu tenho, acho que esse aqui já é o quinto verbete dentro dessa linha da escrita, e tem mais 3, são 8. Cada um desses eu já transformei num capítulo, até eu publiquei em forma de artigo na revista Scriptor, agora desse ano, que é aquela revista da Unescom. Mas cada verbete desse, ele vai ser transformado num capítulo. Então, esse aqui é um livro, que a minha ideia, a princípio, o título dele seja justamente Grafo Proex, que é a programação existencial do escritor intermissivista. Né? Então, esse já é o tema do livro, e esses verbetes... Já transformei um dos verbetes em capítulo, e a minha ideia é transformar esses outros verbetes em capítulo também, e
tem outros temas aí que eu estou pensando se vale a pena também fazer verbete ou não. Então eu vejo que isso é um caminho para você transformar em livro, que foi o que a Tatiana Lopes fez com o livro dela de projeção, lá de projetabilidade, não lembro o título do livro direito, não sei se tem aí. Desenvolvimento da projetabilidade. Desenvolvimento da projetabilidade lúcida, ela fez vários verbetes e depois transformou no livro. Eu acho que você também está fazendo isso, né, Pedro? Você está pegando seus verbetes e está fazendo isso. Então eu vejo como um fator valioso para a publicação de livros, e a própria publicação e defesa de verbetes, você está participando de um livro grandão aí, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, você como verbetógrafo, você já está se colocando, de uma certa maneira, dentro de um processo de grafoproex. Exatamente. A questão é essa implementação para você chegar nos seus livros pessoais também. Então seria uma espécie você amadurece o tema, né? Você vem aqui, debate, aquilo volta, você recebe crítica e tal, aquilo ajuda você, quando sai no livro, já sai uma coisa mais madura, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando só no livro, né, e não consegue, às vezes, nem o tema do livro, né? Por isso que eu achei importante, né, essa questão, porque eu observo que você vem aqui, faz defesa do seu verbete e tal, né, e o quanto que você já está progredindo com os seus livros, né? No então caso, seria uma boa dica. Então, o Proatividade Evolutiva, por exemplo, eu acho que 60%, se eu não me engano, eu fiz uma estatística, mas 60% dele eu já tinha publicado em forma de artigos, dentro das revistas da Conscienciologia ou apresentado em eventos da Conscienciologia. E aí tinha a própria GESCOM lá da OIC também, que também entraria dentro dessa estatística, só para ter uma ideia. E daqui só tem um capítulo que eu transformei em verbete. O antivitimização já não teve isso, eu peguei ele, sentei, fui escrevendo e o negócio foi. Então eu nunca tinha publicado nada, nem em verbete, nem em artigo. Mas agora, por exemplo, esse de grafoproex, eu já estou fazendo vários verbetes, já estou seguindo uma outra tendência. Então, por isso que eu botei como fator adjuvante importante, porque ajuda, tanto publicação de artigos, quanto publicação de verbetes. E o inverso também, né? Você pode pegar alguns temas da antivitimização e fazer verbete para ajudar a divulgar o livro e ajudar esse público. Né? Uma coisa que ainda tem essa ideia também, que você está falando, que tem alguns capítulos que dá para tentar fazer verbete. E esse com a Stephanie também, né? Esse nosso livro de humanização parapsíquica na UTI. Tem os verbetes, né? Ela apresentou vários verbetes já sobre o tema, né? E do livro teve, acho que eu só fiz um verbete sobre o assunto, mas a Stephanie já fez vários, tem alguns ainda para defender aqui, que depois a gente foi escrevendo o livro também, ao mesmo tempo, assim, né? Díptico. Fala, Luiz. César, eu estava no Lociclo hoje, na verdade eu estou ajudando a organizar o livro das mini tertúlias com 3.800 questões, né? E eu estava justamente numa questão que falava sobre a sincronicidade, do corredor de lucidez e os detalhismo com o parapsiquismo. E aí o Pedro acaba fazendo esse comentário aqui, né? E aí, aqui tem no item C, na sexta linha da parafatologia, que você coloca aqui: as sincronicidades pessoais relacionadas ao processo da escrita, podendo envolver, por exemplo, datas, números, reencontros com personalidades do passado. Eu queria que você falasse um pouco o que aconteceu com você, dos livros que você já escreveu e dos livros que você já está se programando para escrever, porque você já comentou aí agora mais ou menos uns 3 livros novos. Queria que você falasse um pouco sobre essas sincronicidades. Eu tive uma sincronicidade agora recente, que eu tive uma projeção depois da TENEP, só para dar um exemplo, e apareceu uma Consciex lá e eu tinha feito, acho que já 2 entrevistas, uma na quinta e uma no sábado, com o livro Antivitimização, uma na Rádio Globo e outra na PEX. E aí fiquei com uma rebarbazinha que eu não conseguia desassimilar, né? E aí na terça-feira, fui fazer TENEPS de manhã, e eu faço na segunda um plantão à noite, então eu fiz a TENEPS e fiquei deitado ali para dar uma descansada, e acabei tendo uma projeção. E aí apareceu a Consciex, me energizou, depois que eu levantei, eu acordei com o nome com um nome na cabeça. Eu sabia que tinha sido um escritor, mas eu não lembrava mais nada do contexto desse escritor. E aí eu falei, mas será que era Consciex, né? E depois, aí eu fui dar uma olhada quem que foi o cara. Aí eu fui ver o cara, ele tinha sido um médico, e o enfoque dele era humanista, no Renascimento. Aí isso já me chamou a atenção, porque esse livro meu com a Stephanie, ela tem esse enfoque que é a humanização na saúde. Eu sou médico, ela é fisioterapeuta, né? Logo vai estar estudando medicina também, está se preparando para entrar. Então, veja, só aí já foi uma sincronicidade. Aí eu fui estudar mais esse nome. Aí o que eu achei mais lá interessante? Teve uma mini tertúlia que eu questionando minhas coisas do passado e tal,
o professor Valdo falou, não, vai estudar judeus no Renascimento. Eu falei, judeus no Renascimento? Não tem nada a ver com judeu, né? Aí eu fui, estudei, e estudar o Ascalá também, que é o iluminismo judeu. Comprei aquele livro, Ascalá, que tem, estudei, li e tal, nada. Aí eu falei, acho que deve ter a ver, mas não sei. E nem me toquei também que, por exemplo, Nostradamus foi um judeu no Renascimento, foi médico, né? Não sei se tive relação ali, alguma coisa com isso. Mas esse nome que apareceu, por exemplo, agora recente, fui olhar os textos e fui ver, o cara, ele conviveu na mesma época que o Nostradamus, ele não era judeu porque ele tinha sido padre, aí deixou de ser padre e começou a criticar, inclusive, as coisas da igreja, se dedicou mais à medicina e à literatura. Só que o cara mexeu com cabala, e nesse dia que o Valdo falou para estudar os judeus, ele falou, estuda a cabala também. E aí eu fui ver o cara, além de tudo, o cara foi um cara que mexeu com a cabala no Renascimento, escritor, e médico e humanista. Eu falei, pô, é muita sincronicidade. Né? Isso é uma coisa recente, só para te dar uma ideia que tem a ver com esse nosso livro que não saiu, e que tem a ver com o meu passado, que eu não tinha nada identificado. Eu falei, bom, na minha hipótese, provavelmente, essa consciência pode ser esse cara, ou alguém ligado a ele. Né? O grupo, né? Ou alguém Agora, ligado a ele. Se eu sei quem você está falando, ele também tinha um texto bem, assim, polêmico, ácido, não é isso? Tanto que... Irreverência. Irreverente, apesar dele estar na época do Renascimento, tem várias passagens dos escritos deles que eles consideraram tão radicais como sendo até precursor do anarquismo, porque ele falava algumas coisas assim, de você ter, né, uma estrutura sem governo, as pessoas interagindo de maneira, né, ética e tal. Falava algumas coisas lá que consideravam até como precursores assim, dentro do processo anarquista. Então ele era considerado, de certo modo, radical, e era da França o cara. E o que eu estudo agora, século XIX, que aí é outra sincronicidade, é também um processo de escrita, literatura na França. Né? Então, que seria outra sincronicidade dentro disso. Só para dar um exemplo aí. Teria a ver isso que você falou da escrita polêmica, né? Os dois têm essa condição de... Aí ele foi perseguido pela igreja, né? Isso que eu estudo, o pessoal ali de século XIX também foram perseguidos, os livros foram todos para o índex de livros proibidos da igreja, né? Como diz o Hernani, se o seu livro foi para o index, você tem que ficar feliz. Né? Um galardão, isso aí você tem que ficar feliz, né? Porque isso quer dizer que você estava criticando alguma coisa, né? Então tem todas essas questões. Outra coisa, a própria relação com o Littré, que eu vejo que tem, né? O Pedro. Foi outra coisa agora que aí não é tanto com... Bom, acho que tem a ver com GraphProEx, né? Se eu for pensar que eu estou escrevendo um livro sobre isso, uma coisa bem recente também, que domingo de manhã eu fiz TENEPS, e aí fiquei também na cama, aí adormeci. Aí quando eu levantei, até comentei com a Stephanie, falei, olha, eu não sei se foi sonho ou não, né? Mas eu estava chegando no tertuliário e o Pedro estava sentado lá para mediar o verbete de GraphProEx. Se for isso mesmo, né, mas ainda tem tanta importância, porque eu nem registrei, só para você ver como é que às vezes a gente banaliza, né, o parapsiquismo. Né, e eu vejo que ainda faço muito isso. Mas tem tudo a ver, porque GraphProEx, o Littré, né, já sei que tem alguma relação. Coincidiu, né? E aí realmente, né, depois ontem quando saiu o seu nome, a Stephanie me mandou um WhatsApp lá. Né, porra, você tá ficando perigoso, né? Você está ficando com medo já. Cuidado, né, com eles. Mas realmente, bateu, né, as coisas. Então, tem relação com esse livro aqui, que eu acho que é o GraphProEx. Então, seria uma outra condição com personalidade do passado e atual, e que acaba sendo uma coisa que foi pré-cognitiva, mas tem a sincronicidade também. Tem várias outras coisas aí que também aconteceram, né? Okay. Olha esse caso aqui que interessante. Professor César e Pedro, hoje, durante a TENEPS, comecei a lembrar do meu verbete, que encontra-se parado por não estar conseguindo fechá-lo. Após as ideias relacionadas ao verbete, os meus pensamentos eram de questionamento sobre o porquê o professor Valdo aprovou esse tema. Ao final da prática, vi a imagem do professor no tertuliário sorrindo e fazendo um joia, um legal. Ligo a TV e estão falando sobre sincronicidade e me vem novamente a imagem do tertuliário. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Penso que pode ser possível eu ter escrito um livro em retrovida, mas não me considero com este trafor e nunca havia antes pensado que a escrita poderia estar em minha proex. Perante os fatos e para fatos, estou chegando a esta hipótese agora. Podem comentar de modo que possa ampliar essa vivência? Quer falar? Eu falo depois. Olha, eu te conheço, né, um pouco. Eu acho que você está sendo ajudada, assistida
dentro disso que o César está comentando aqui, que são as pessoas que já escreveram no passado e os amparadores estão acordando. Escuta, vai ver a tertúlia lá que você tem a ver com isso. Principalmente em função dessa história. Como você é muito boa no processo de comunicação, de articulação, você deve ter também o processo da escrita. Talvez não nessa vida, a coisa ainda não apareceu, você não teve oportunidade, alguma coisa assim. Mas depois de tudo que você relatou, eu acho que você tem que olhar esse verbete do César com cuidado, com carinho, e começar a arregaçar as mangas. E principalmente dar mais valor para o amparador que está te ajudando, né? Porque isso aí está na cara que a gente que está querendo te ajudar a acelerar mais o processo da escrita. Então, o primeiro passo é desengavetar esse verbete, ver o que falta, ver qual que é o assunto e, né, começar a publicar cada vez mais. Não sei se você quer complementar. De repente ela olhar por que engavetou, né, também pode ser já alguma pista do Perfeito. passado aí dentro do processo serexológico, não sei qual que é o tema do verbete, mas eu acho que é bem isso, né? Isso aí são todas evidências que a pessoa ela vai registrando, sincronicidades, né, etc., que vão mostrando para ela uma certa responsabilidade dentro da questão da escrita. Bom, ganhei um banho aqui agora, vamos ver o que é. Professor César, sou publicitária e por sentir necessidade de ajudar as pessoas de alguma forma, escolhi abandonar a publicidade e ser médica. Formo em medicina no final deste ano. E depois de um politrauma que sofri há 1 ano, não consegui mais deixar de escrever sobre vários assuntos que envolvem a evolução humana de modo geral. Ela começou a escrever mais, né? Não consegui mais deixar de escrever sobre vários assuntos. A vontade de fazer tares pela escrita começou ao pesquisar o que poderia ter desencadeado o acidente que me ocorreu, mas estou meio perdida. Poderia comentar sobre o meu relato relacionado com a GrafoProEx? Teria que ver o contexto, né? Mas assim, pode ter... Porque, por exemplo, comigo eu tive projeções, né? Eu não tive um acidente. Mas isso às vezes é um indicativo de que, apesar de você talvez estar fazendo alguma reciclagem pessoal, aí, profissional, né? Saindo de uma área para a medicina, que é uma área voltada totalmente à assistência, possivelmente, porque a publicidade ela tem uma ligação maior, eu acho, com a área de letras e linguística. Né? Tem uma ligação, né, importante. Sim. Né? Então, quer dizer, já tem um passado aí nisso, provavelmente. O que eu vejo? Que talvez seja um indicativo realmente bem isso que ela já está percebendo, né? De que a escrita ela tem uma importância para ela, ainda mais que a partir desse momento aí isso gerou uma reciclagem nela. Então talvez tenha sido um acidente de percurso mesmo, mas foi algo que acabou reforçando para ela a importância dela deixar as coisas registradas, né? Eu penso que funcionou como se fosse uma EQM, né? EQM, um alerta, né? Uma condição maior. É bem interessante o fato dela ter começado a escrever mais. Agora, vale a pena você publicar mais, né? Principalmente verbetes, ver o que você vai escrever em termos de conscienciologia, o que você vai fazer na medicina, porque o que eu achei interessante é que a vontade de fazer atares pela escrita começou ao pesquisar o que poderia ter desencadeado o acidente. Então, nesse caso dessa análise, em termos serexológicos, você teria que ver a idade que você estava, o que você estava fazendo, o porquê que isso, né, de fato, qual é a mensagem desse acidente, se teve mais gente que foi envolvida, se você ficou com alguma sequela. Então, dentro desse processo, deve ter alguma condição grupocármica que você estava saudando e aí sentiu essa necessidade agora de ajudar cada vez mais a partir da escrita. Porque não é qualquer pessoa que larga uma carreira, né, publicitária para começar a medicina, que é mais complexa, demanda mais tempo, tal, de se preparar para entrar. Quando você entra na medicina, você tem que ficar se dedicando exclusivamente a isso, né? É difícil você conseguir. Exatamente. Então, eu acho que está tudo certo, mas tudo indica que você tem relação com a GrafoProEx, sim, e precisa cada vez mais aumentar, né, a expansão, né, expandir mais a abrangência da sua atuação, né? Então, eu não sei se você tem, deixa eu ver aqui, acho que você não tem verbete, né? Pelo menos eu não estou lembrando aqui do seu nome. Então, o caso é perguntar se você já mandou aí temas para serem avaliados para... É uma coisa que eu colocaria que eu acho que é interessante, né? que... Aqui ela não está.
que acontece? Se ela está vendo que ela foi para a medicina e, ao mesmo tempo, está vendo que a escrita tem a ver com ela. É bem isso que você falou. À medida que ela começar a publicar e mostrar a cara, né, Isso. a tendência é que vai ficando mais claro o que mais que ela tem para fazer. O que mais que ela, de repente, em conjunto com a escrita ou temas de escrita em que ela vai se dedicar, né? Eu vejo que isso aí vai clareando mais. Já identificou a medicina, agora está reidentificando, né, a escrita. Então a questão acho que é justamente essa: publicar os verbetes, né? Não sei se é voluntário da Consologia ou não. Você tem a possibilidade de mandar artigos para eventos da Consologia, então vai mostrando a cara, vai mostrando os seus textos, e vai fazendo assistência através da sua escrita também. E eu tive uma ideia aqui, uma inspiração, que talvez ela seja ectoplasta, e esse acidente tem a ver com isso. E até o sobrenome dela, engraçado, tem a ver com o sobrenome de um médium famoso também do Brasil, então não sei se tem parentesco, se tem a ver, mas era bom avaliar a condição de ectoplasmia dela, que esse acidente pode ter relação com isso, né? Eu não sei se ela dá valor para isso, se ela é voluntária, se ela é professora, se é tenepsista, o que ela está fazendo com relação a isso. Se der tempo, você manda ainda aí algumas respostas para a gente poder ajudar, né? Que é um caso interessante. Professor Elcardio. César, aqui os 2 mitos primeiros, poderia ampliá-los para nós? O mito do escritor ser para poucos, muito embora você vê que, eu estava vendo em muitos locais, escolas estão estimulando, né, a escrita logo do início, fazendo livros e leitura, então já é uma esperança. Mas que é um mito, né, realmente, os escolhidos, né? Isso, Antigamente era assim, agora já... Dom da escrita. Né? Você pode ver que então é a coisa de recuperação do passado. Né? Perfeito. Tem um professor de redação a Stephanie está fazendo lá, né, preparatório, né, e aí o cara falou, não, tem gente que é escritor, tem gente que é redator. E vestibular você tem que aprender a fazer redação, é técnica. Mas a partir daí a pessoa ela pode desenvolver a sua capacidade de escrita e habilidade para fazer textos maiores. Perfeito. Né? Então é um caminho. Então, hoje, se você for ver por que eu considero um mito, porque tem como você treinar, estudar, ir treinando para ir se qualificando para a escrita. E outra, pega, por exemplo, a CCC e a Cognópolis. A gente tem vários recursos hoje em que a pessoa pode mandar seu texto e ela vai ter ajuda para ir se qualificando e desenvolvendo aquele texto. Inclusive, publicação de livros. A Unescom ela tem uma assessoria específica para quem quer publicar livros dentro da linha da Conscienciologia. E nós temos, acho que 8 ou 9 revistas científicas dentro da Conscienciologia, que a pessoa pode mandar o seu texto e trabalhar com essa ajuda. A própria verbetografia já tem uma chapa que, de uma certa maneira, facilita, tem curso para ajudar a pessoa a escrever o verbete. Perfeito. Tem desde donas de casa até PhD que publicaram livro aqui, né? Livros aqui. Então... Exatamente. E em idades diferentes, né? Por exemplo, a dona Dalva já estava na terceira idade quando ela começou a mexer com isso e mexia com computador, inclusive, né? Que ela não tinha nem experiência isso. Então, por isso que eu coloco como um mito. Né? Na própria Socim, atualmente, está existindo muitas editoras, né, que estão facilitando a publicação dessas obras que não caem nas grandes editoras, né, que não servem, que não tem intuito de venda, né, para justamente estimular venda online, o impresso. Tem vários exemplos, né, de editoras, pequenas editoras, mas que publicam um grande número de novos escritores, até para, né, como eles não têm a editoração das grandes editoras, conseguem desovar as suas publicações. Eu vi até que tem algumas que usam aquela plataforma em que a pessoa coloca lá o livro disponível, e aí as pessoas elas podem ler e aí elas doam para o cara, como se fosse um mecenas daquele autor. As pessoas podem doar para ela ir juntando a grana lá para poder publicar o livro por uma determinada editora. Então a editora ela favorece isso, o livro fica lá exposto, e aí as pessoas podem acessar, então vou doar 10, 20 reais, sei lá, vou doar sei lá quanto, para o cara poder publicar o livro dele. Eu vi que tem várias maneiras para essa publicação. E o outro mito é o mito do ser egocêntrico, muito embora o escritor é acusado de ser egoísta, né?
Isso. Esse aí principalmente eu coloquei isso aqui por causa do nosso contexto em que, aquilo que a gente estava falando no início, a escrita em si é um ato individual. Quem olha de fora, às vezes, e não é muito afeito à escrita, ela vai falar que você é egoísta porque você quer ficar escrevendo. Só que você está escrevendo e publicando os livros que vão fazer assistência, como eu disse aqui na argumentação no final ali, sem fronteiras. O livro ele vai para um monte de locais diferentes, cidades, países, né, para o exterior. Se ele for traduzido para o inglês então ou para o espanhol, ele vai atingir muita gente. Então, por isso que eu coloco como um mito. Principalmente porque, no nosso caso, não adianta você querer escrever visando reconhecimento. Então, talvez esse é um viés que tenha, até de se falar que ele é egocêntrico, porque justamente a maioria escreve visando esse reconhecimento pessoal, ganhar dinheiro com aquilo, né, e por aí vai. E fora que o ato da escrita em si é um ato individual, então muitos escritores tendem a ser mais pouco afeitos a trabalho em grupo, né, mais individualista mesmo. Mas tem que lembrar que, por exemplo, a escrita conscienciológica ela tem esse enfoque assistencial. Então começa a falar que é egocêntrico isso. E o processo extrafísico, né, que às vezes ela está sozinha, mas está com várias consciências ali, né, ajudando, inspirando, né. Fora isso. Paradoxo. Dentro disso, eu queria que você comentasse no sinergismologia o sinergismo escrita-Herbex. O sinergismo escrita-Herbex é justamente isso, quer dizer, a partir do momento que a gente escreve um livro, e esse livro ele tem o enfoque de gerar a reciclagem do leitor, primeiro a sua e depois no leitor. O que acontece? Esse livro ele vai começar a gerar mini reurbanizações nos leitores, né, porque ele vai estar reciclando, vai estar renovando o holopensene pessoal. Consequentemente, uma pessoa que muda e recicla, ela vai começar a pensar diferente e também trabalhar, quem sabe, a favor da assistencialidade. Então, a ideia é que a escrita nossa ela ajude a pessoa a reciclar, renovar, se tornar menos egocêntrica e mais assistencial. Mudar características, traços de si mesmo. Então, a gente vê o quê? Que isso acaba tendo uma influência na uma ação em conjunto, né, dentro da questão das reurbanizações extrafísicas, justamente até aquele slogan da Editares, né, que é a editora da Consciologia, que o livro reurbaniza o mundo, né, justamente por isso. Por quê? Primeiro esse ponto, e o outro aspecto é justamente porque os nossos livros eles levam a pessoa a desenvolver a autoconscientização multidimensional, justamente porque a gente aborda a multidimensionalidade, a gente aborda técnicas para a pessoa desenvolver o parapsiquismo, desenvolver o domínio energético. Então, tudo isso vai qualificar a consciência intrafísica aqui, para atuar mais multidimensionalmente, pensar mais multidimensionalmente e pensar assistencialmente. Então, isso tem tudo a ver com a Herbex, né? Em parafatologia, na quinta linha de baixo para cima, a qualificação da condição pessoal de escritor pelo curso intermissivo. De que modo você pensa que isso ocorreu? O que eu vejo é justamente isso. Você como um escritor que chamou, como a gente disse aqui, chamou a atenção dos amparadores provavelmente porque a sua escrita deva ter feito algum nível de assistência, por mais que tenha tido erros, mas fez assistência, chamou a atenção. E os cursos intermissivos eles têm qual finalidade? Justamente atuar nessa ampliação das reurbanizações extrafísicas, né? Essa reurbanização multidimensional. Então você, quanto escritor, na condição de uma consciência já, você pode ser então convocada ou chamada, né, para fazer um curso intermissivo justamente para qualificar essa visão, ampliar a visão de conjunto quanto à existência como um todo, quanto à evolução, qualificar a cosmoética, qualificar a interassistencialidade. Então eu vejo que, no meu caso, a questão do curso intermissivo tem muita relação com isso. A escrita não é algo que você vai treinar no extrafísico. A escrita você qualifica aqui na dimensão intrafísica, escrevendo e aprendendo a escrever. Mais extrafisicamente, você como uma consciência ex-escritora, quando você participa de um curso intermissivo, a tendência é justamente você qualificar todas essas características que, ao ressomar, possam te ajudar a se tornar um escritor tarístico, libertário, mas no sentido da interassistência realmente, né? Ou, por exemplo, aqui a gente é um escritor conscienciólogo, né? Na oitava linha, também de baixo para cima, na parafatologia,
o parapsicodrama mediado pelo amparador extrafísico visando despertar o grafoproexista da condição de inércia contra a escrita de livros. É isso que eu até comentei com você naquele verbete seu, né, que acabei vindo aqui, né? Esse verbete eu já tinha colocado, você até falou essa hipótese, né, de um parapsicodrama, que é o que eu já tinha colocado, legal, né? O verbete legal. já estava até impresso, eu acho, né? Mas aí eu levantei outras hipóteses, mas isso aqui eu coloquei com base no quê? Numa experiência pessoal em que, antes de sair o primeiro livro, eu já vinha escrevendo artigos dentro da Conscienciologia. Mas antes de sair o Proatividade Evolutiva, uma bela noite, eu tinha feito já tinha feito um conteúdo inicial, já tinha ido para editais, voltado, e aí deixei ele meio stand-by, né? Depois das críticas iniciais. E aí, uma bela noite lá, eu tenho uma projeção em que eu me pego na dimensão extrafísica, como se eu tivesse dessomado, a sensação é que eu tinha dessomado. E aí eu lembrei que eu não publiquei nenhum livro. E aí a hora que eu voltei para o corpo, que eu acordei, aquilo deu aquele mal-estar, aquele negócio assim. Remorso, né? Falei, putz, né? Tanto que daí eu falei, não, vamos correr com esse troço aqui, né? Legal. Então foi, na minha percepção, pode ter sido um parapsicodrama que eu tinha colocado. Até fiquei na dúvida, será que não pode ter sido algo retrocognitivo ou algo, sei lá, relacionado ao curso intermissivo, né? Que o seu verbete era até relacionado ao curso intermissivo, né? Sim. Mas a hipótese principal que eu fiquei é que tenha sido um parapsicodrama. E mesmo antes disso, né, depois eu ainda me enrolei um pouco, porque eu estava trabalhando demais, tive uma outra projeção em que era como se eu tivesse dessomado, aí tivesse ressomado já, então como se eu já tivesse uma vida na frente, e aí é como se eu tivesse tido uma retrocognição que eu não tinha publicado nada. Eu entrei em contato com algumas pessoas e aquilo, pessoas da CCCI, aí eu lembrei que eu não tinha publicado nada. E a hora que eu voltei para o corpo, a mesma sensação de novo. Então foram duas seguidas, assim. E aí foi bem impactante, né? E aí que eu comecei a acelerar um pouco mais, e aí publiquei o primeiro e fiquei com esse negócio. Não, meu negócio é escrita mesmo, meu negócio é escrita. Você vê que esse caso da moça da TENEPS, que acordou, teve várias sincronicidades, pode ser um pouco isso, né? Os amparadores tentando agilizar para ela não... Algum tipo de parapsicodrama com essa finalidade, que eu acho que as duas projeções, elas... tendência é que tenham sido mesmo parapsicodramas, né? E essa sensação de ter dessomado e na outra até de já ter ressomado e lembrado, você vê que eu não publiquei nada, né? E a hora que eu voltei para o corpo, falei, não, tem que agilizar as coisas. E aqui em Fatologia, na página 8, no meio ali do texto, na 9ª linha, quais técnicas você utiliza para manter a auto-mega-focagem intelectual? Uma das técnicas que eu uso, que eu acho que é a principal, é você estar sempre com papel e caneta no bolso, né? Que eu ando com um bloquinho. Por quê? Porque a ideia você não sabe quando ela vai vir. Então essa eu acho que é a primeira coisa. Outra coisa que eu coloco dentro dessa auto-mega-focagem mental somática e etc., é justamente o fato de eu começar a investir prioritariamente na escrita e começar a investir prioritariamente nesse aspecto mais mental somático como uma linha principal, como disse o Pedro, né? E levando comunicabilidade, parapsiquismo, assistência, todos em conjunto com isso, mas tendo essa como o carro-chefe que vai puxando as outras coisas. Então eu vejo que é principalmente dentro disso, né? Então agora eu até estou estudando, estou usando o tempo que eu tenho livre para estudar para uma questão profissional de uma prova, né? Mas eu continuo andando com meu bloquinho no bolso e fazendo minhas anotações. Igual eu falei, teve essas duas experiências recentes que a gente estava comentando aqui, projetivas aí até pré-cognitivas, né? Pré-cognitiva, uma delas, continua ocorrendo e eu vou registrando essas questões, porque são todas evidências que vão surgindo que tem a ver com o processo mental somático também. Mas é a questão de você ter, pelo menos se você não consegue ter uma rotina fixa diária, que eu também não tenho, você ter momentos em que você consegue se dedicar para aquilo. Dar vazão para aquilo. Extravasar. Atualmente eu estou usando isso mais para estudar mesmo, né? Não estou, a não ser quando vem os verbetes, que daí eu estou revisando agora, ou terminando alguns, né? Então é mais nesse sentido aí. Terezinha? Patologia, de cima para baixo, na 6ª linha. A raiz multiexistencial pessoal na escrita. Poderia ampliar um pouco, por favor? Baixo para cima, né? Essa daí é aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? Que no meu caso eu venho tendo várias evidências dessa linha principal, raiz holobiográfica dentro da escrita.
né? Tanto de questões de ideias inatas, como eu coloquei aqui, né? Que até o Leocádio deu o exemplo dele também, que eu acho que isso aí já é um indicativo de raiz holobiográfica na escrita, né? As questões das ideias inatas voltadas à escrita. A própria questão que eu coloco aqui, da escrita minha nessa vida, ter aflorado para valer, no contexto conscienciológico. Então, eu vejo essa ligação muito grande com a ProEx e a Grafo ProEx, também é um indicativo dessa linha. Questões parapsíquicas, que eu tive, por exemplo, na TENEPS, né, que me deram indicativos para estudar escritores de determinada linha, né, e que isso, depois daquilo, eu comecei a estudar aquilo, apareceram várias outras evidências. Agora teve essa projeção recente aí, com esse escritor aí renascentista, que também é um outro indicativo, que já tinha relação com o povo da escrita, com o aspecto mental somático. E também uma outra questão que teve, que eu poderia te dar de exemplo, comecei a estudar a história da escrita, né, para entender mais isso, justamente porque comecei a pensar muito nesse viés aí, nessa característica de ter um histórico holobiográfico na escrita. E uma vez trazendo isso aqui numa mini tertúlia, o professor Valdo colocou que a minha raiz na escrita vem desde o Egito Antigo, ou seja, então já deve ter sido um negócio lá dos escribas, né, daquele povo lá. E eu não tenho retrocognição em relação a isso. Foi uma coisa que ele trouxe que mostra uma raiz muito antiga. E uma coisa que eu tenho, com certeza que eu estou vendo que já tem relação, não sei se é mais pela saúde ou pela escrita, é o processo de Salerno também, que a Stephanie ela tem relação direta com isso, dentro dessa questão da saúde. E eu junto com ela, a gente fazendo um livro sobre humanização na saúde, assistência e parapsiquismo. Então, quer dizer, com certeza eu tenho relação com Salerno também, que foi um local ali, uma região, né, e uma era toda, né, essa questão de Salerno aí, de vários séculos, né, de dedicação ao processo de saúde, mas tinha os monges copistas lá. Então pode ser que eu tenha atuado alguma coisa nessa linha aí também, é uma coisa que eu tenho, até por características pessoais, que realmente eu posso ter tido alguma vida aí que eu fui algum monge desses copistas aí, uma hipótese que eu tenho, talvez essa relação com Salerno, né? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Nessa mesma paraptologia, de baixo para cima, na segunda linha, se pudesse ampliar a escrita parapsíquica, assim, dando exemplo. A escrita parapsíquica eu coloco uma coisa maior, fazendo mais uma vez propaganda, a Sandra Tornieri está fazendo verbete sobre escrita parapsíquica, né? Mas eu vejo que a escrita parapsíquica ela abrange todos os processos parapsíquicos relacionados à escrita. E ela pode ser, por exemplo, uma psicografia, ou ela pode ser, num nível mais avançado, uma pangrafia, né, já para um nível mais avançado. Mas aí você pode ter vários fenômenos que podem ocorrer isoladamente, não necessariamente em conjunto, caracterizando uma pangrafia durante o processo da escrita, igual eu botei exemplos pessoais aqui, de materialização, de sinalética, né, percepção de consciex, essa questão da observação extrafísica é uma coisa que eu já tive essa sensação forte, mais parapsiquismo impressivo, né, de estar lá mexendo com aquilo, e igual você falou das mulheres, né, de ter alguém ali observando com esse enfoque, né, um intermissivista, eu já tive isso com uma coisa, uma sensação forte, e por aí vai. Então eu vejo que tudo isso vai te levar a ter informações, vai te facilitar a pegar ideias, ter ideias, própria projeção consciente é uma outra coisa que entraria dentro disso, você volta e faz a projeciografia, isso não deixa de ser uma escrita parapsíquica também. Você teve a projeção e volta e escreve. Né? Não quer dizer necessariamente que você vai ficar ali em transe escrevendo, né? Que aí já é a psicografia mesmo. Mas o parapsiquismo lúcido, ele também entra dentro da escrita parapsíquica. Então você pode ter o parapsiquismo mediúnico, escrita mediúnica ou escrita do parapsiquismo lúcido, que é o que eu vejo que tem a maior validade para a gente aqui, porque é justamente o que eu vejo? Que a escrita, o valor principal dela é justamente o quê? Por mais que a gente tenha o parapsiquismo, tem intuição de amparador, insight extrafísico, mas o que vale é o que você vai fazer com aquelas ideias depois, ou seja, como que você vai argumentar, transformar aquilo em frases, parágrafos, livros, verbetes. Então a gente está, como escritor, eu vejo a gente está o tempo todo recebendo inspiração extrafísica. A questão é que o outro mito, né, que é o último lá, que até o Leocádio não comentou, que é o mito da inspiração sem transpiração.
Então não adianta a gente achar que vai ter o parapsiquismo ali, as ideias, e vai vir a ideia, o antivitimização veio pronto e eu botei ele em bloco no papel, né, e saiu. Não, você vai ter que transpirar. Exatamente. Você vai ter intuições, insights, projeções, sinalética, de repente telepatia, comparador, por aí vai, mas tem a transpiração do escritor. As pessoas tinham a ilusão que o professor Valdo também era assim, né? Vinha a ideia do parapsiquismo, chegava ali pronto e era só publicar. E a gente trabalhou junto com ele, a gente via o quanto que ele mexia nos textos, ia, voltava, revisava. Tinha organização, né? Tudo, rotina autoral dele extremamente vai e volta, rígida. Não tem isso de estar pronto. E ele falava isso, né, abertamente. Mas é um fato. O DAC, que a gente trabalhou mais próximo, então, nossa, é um outro livro que saiu. No começo ele era bem diferente. Então, isso realmente é um fato, para isso não inibir as pessoas de escreverem, porque vai ter que voltar, isso aí faz parte do o parapsiquismo ele vem como um trafor que vai ajudar o escritor. Eu vejo isso, é um trafor que vai ajudar o escritor a botar as ideias no papel, e o fruto disso, do parapsiquismo, até um dos verbetes que eu já apresentei, que é o sinergismo, escritor, amparador de função, o foco dele é o resultado assistencial, o fruto assistencial, que é o texto podendo ajudar um leitor ali a reciclar, a se entender, a se inspirar, né, e por aí vai. Partindo aqui da citaciologia do Thoreau, que muitos homens iniciaram uma nova era em suas vidas a partir da leitura de um livro, transpondo para a publicação de um livro, e também partindo aqui para o alcance, o item alcance é o primeiro item aí, né? De modo que a obra escrita pode ser transportada, vivenciada e apreciada presencialmente. Queria que você, então, juntasse com a frase enfática e fizesse em 3 minutos um resumo de tudo isso. Amarrando do início ao fim. Com a frase enfática você colocou? Sim. Que aí... Você está falando porque você falou alguma coisa que eu botei na argumentação. No alcance. No alcance, né? Primeiro item, do mesmo modo, a obra escrita pode ser transportada, vivenciada e apreciada presencialmente, possuindo alcance muito maior em relação às paredes de concreto das consciências. Porque às vezes o que acontece? Igual a gente estava até comentando aqui dos eventos, né, tem que ter isso, né, para a estrutura tem que... Só que assim, como é uma Max ProEx grupal, tem gente com características para trabalhar nos diversos setores, e tem gente que gosta de trabalhar com a administração e com a política. Né, agora que está se discutindo o colegiado da Consciologia, isso fica bem evidente também, as pessoas que têm muita afinidade com isso. E tem outras que têm a linha da escrita, né, a linha da publicação. Só que o que eu vejo? Se a gente ficar só na administração e na política e não escrever, na minha visão vai chegar uma hora que essas ideias elas vão se enfraquecer, né? E nada impede até o risco de, se a gente não estiver produzindo do ponto de vista de ciência e publicações, nada impede que daqui a pouco essas ideias sejam pegas e utilizadas de uma maneira desvirtuada do que foi a proposta inicial dela. Então, quanto mais pesquisadores tiverem pensando na Consciologia como uma forma de publicar pesquisas e de botar seus escritos no papel, é melhor para a Conscienciologia, no meu modo de ver. E o que eu vejo, o que fica, no fim das contas, é a escrita. Pega, por exemplo, qualquer obra que tenha sido feita no passado. Por que a gente sabe para que aquilo serviu? Porque alguém escreveu sobre aquilo. E a gente vai lá e lê sobre aquilo. Você vai lá na Grécia e você vê lá, né, como é que é lá, o templo lá de Apolo, né? De Apolo. Se você não leu sobre aquilo, você vai lá, você vê um monte de pedra empilhada. Não significa nada. Né? De repente, até pelo processo parapsíquico, a pessoa sente alguma coisa e tal. Mas aí você vai ler sobre o que foi isso aqui. Então, alguém escreveu. Então, não tem jeito. A escrita é o que vai fixar as ideias na dimensão intrafísica e perpetuar esse processo. E a questão da reciclagem também, de uma certa forma. Às vezes, o monumento, principalmente uma coisa do passado, aquilo pode impactar energeticamente e a pessoa ter uma retrocognição. Mas do ponto de vista de gerar reflexões, gerar introspecções e gerar mudança íntima, a leitura de um texto, né, que possa gerar isso na pessoa, ela leva uma profundidade muito maior do que simplesmente você, isso na minha opinião, né, de observar um monumento. É uma coisa que vai gerar a pessoa ao pensamento crítico, à reflexão crítica. E no caso dos nossos textos, a reflexão crítica sobre si mesmo. Né? Não sei se vocês têm alguma coisa para complementar aí. Mas... Uma coisa que você comentou, todo evento deveria ter uma parte escrita, né? Então, eu não sei se já foi comentado aqui na abertura sobre esse livro, né?
Primeira noite de gala, história ilustrada, que é exatamente isso. Se a gente não tivesse escrito esse livro aí com a grande ajuda da Lu, que organizou e desassediou esse processo todo, ela e o Daniel Ronck, que diagramou, o evento teria passado, né? Quem foi, foi, quem não foi, não foi, as experiências ali, elas, querendo ou não, elas são daquele momento, são limitadas, e aí não teria essa riqueza aqui, ó. Eu abri uma página aqui que mostra o casal ali de autores aqui, não. Aqui, ó. Dá para dar um foco maior? Com essa foto aqui, como são um galã e uma galoa, a gente vende mais esse livro, entendeu? A técnica aqui, a didática, a proposta, mas é exatamente isso, a gente fazer os eventos e tentar ter obras, os anais, né, os livros, consecutivos a gente está com essa proposta. Então agora vai sair vai sair o do Littré, o da Hobby House já está pronto, semana que vem vai ter o evento da Corelli, nós já estamos escrevendo também, vai ter um capítulo como esse, dedicado ao chá. Então, como a Lu coloca aqui no livro, evento é evento, o processo passa. Verba volam, escrita manem, né? Exatamente. Dizer, as palavras voam, os escritos permanecem, já é uma coisa Perfeito. clássica, né? Então nós temos que fazer esse casamento cada vez mais, para atuar tanto numa frente como na outra. Né? Ok, pessoal? Então eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer muito a vocês dois aqui, esperamos os próximos, agradecer os teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 11 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Marta Ramiro com a 3ª semana paracientífica da Conscienciologia e o professor Amin Nascani com a Escola de Parapsiquismo. Boa tarde a todos. A Semana Paracientífica da Conscienciologia é o encontro anual de pesquisadores das instituições conscienciocêntricas e dos colégios invisíveis da Conscienciologia. Nesse ano, a 3ª Semana Paracientífica acontecerá no período de 18 a 24 de julho, e podemos citar 2 eventos. O primeiro é o curso Mudança de Paradigmas rumo à Paraciência, que está sendo preparado pela equipe da Interparadigmas. E o segundo é o 2º Simpósio Teáticas da Conscienciologia, que vai acontecer de 22 a 24 de julho, com mais de uma dezena de trabalhos já confirmados. O tema principal do simpósio é: de que modo estão sendo realizadas as pesquisas da sua especialidade? Então, nós destacamos para o 2º simpósio a apresentação do Colégio Invisível da Mental Somatologia, com o tema Metodologia Parafenomenológica. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Contamos com a sua presença. Venha para a Foz em julho. Boa tarde. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 5ª turma, que vai ter início no dia 18 de julho deste ano, de 2016. Essa atividade, essa modalidade da escola, ela é anual. Ela tem 3 módulos, cada módulo tem a duração de 5 dias. E os módulos acontecem agora em julho de 2016, depois em janeiro e julho de 2017. Esses 5 dias, eles têm atividades práticas e teóricas, mas são muito mais práticos do que teóricos. E a metodologia é baseada no desenvolvimento de competências parapsíquicas, que é um conceito que foi adaptado da pedagogia para o parapsiquismo. São ao todo aqui, durante o ano, 23 competências parapsíquicas, só para citar algumas: atenção dividida, assimilação simpática, desassimilação simpática de energias, psicometria, clarividência, abordagem energosférica, encapsulamento consciencial, escagem lúcida, semipossessão benigna e entre outros, aí são ao todo 23. E entre os módulos acontece uma série de atividades, por exemplo, as maratonas energéticas, que mantêm o aluno conectado com a ideia do parapsiquismo. E essas maratonas ele pode fazer na própria cidade onde estiver. Essa modalidade só acontece uma vez por ano, tem também a modalidade semanal, mas ela é mais voltada a quem mora aqui em Foz do Iguaçu, e essa anual ela é mais voltada para quem mora fora de Foz. Então só tem essa turma durante o ano, né? Uma turma por ano.
E quem tiver interesse, então, é só procurar a recepção do CAEC. São somente 25 vagas. Tá? O telefone 45 3525 2652. Tá? Obrigado a todos. Para amanhã, teremos o verbete Recinofilia tenepsológica, especialidade Recinologia, e a verbetógrafa Valquíria Krob. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.